Tá bom. Tá. Já tá gravando. Daí Já quando tá gravando? você quiser começar, pode começar. Tá, Certo. você quer começar ou você quer começar? Pode começar, Isa. Tá. apresentar, tá? Não esquece. Tá, vou me apresentar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isa, tenho 21 anos, sou cristã e tô aqui com a... Eu sou a Letícia, eu tenho 24 e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algo muito relevante no nosso meio cristão, que é sobre sermos testemunhas vivas fora da igreja. Exatamente. A gente está no acampo aqui da nossa igreja e a Lê, durante a semana, ela se Isa. Vamos gravar um vídeo, vamos falar com o público e o que a gente fala? Eu falei, Lê, nada melhor do que a gente falar algo que a gente realmente vive. E algo que, infelizmente, tem muito no meio cristão pro lado negativo. Sim. Que é quem eu sou fora da igreja. Será que eu sou realmente um testemunho vivo fora da igreja? Exatamente. Hoje em dia a gente vive uma geração que fala que é cristão, mas as atitudes não condizem com aquilo que realmente é, né? E a gente precisa entender que a responsabilidade de anunciar Cristo é nossa para as outras pessoas. Então, qual é o Cristo, né, que você tem apresentado para as pessoas ao seu redor? Isso é muito importante. E eu acho que a primeira coisa é sobre o temor. Será que eu tenho tido temor pela palavra e pela presença de Deus? Eu acho que às vezes muitas coisas se normalizaram no meio da igreja, que até mesmo as pessoas do mundo falam, meu Deus, você dentro da igreja faz isso? Exatamente. Então será o que nós estamos normalizando? Será que o temor pela presença do Espírito Santo ainda está dentro de nós, ainda está dentro da igreja? Sim, eu acho... Isso é uma coisa muito triste, mas eu acho que o que tem faltado para a nossa geração, para que eles sejam assim, é amor pela palavra, né? Porque assim, quando a gente está alicerçado na palavra do Senhor, não tem como a gente agir fora disso, porque a palavra ela é a verdade, né? Tanto que lá em 1 Pedro, no versículo 2, capítulo 12, diz assim: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia de sua vinda. Então, esse próprio versículo nos fala sobre a conduta nossa conduta como cristãos. Ela deve ser uma conduta boa, né? Para que quando alguém do mundo vier nos acusar de algo, não tenha o que falar de nós, né? E algo muito triste que a gente tem visto hoje olha o que tem falado da gente, e muitas das vezes é verdade, isso é o pior, né? Infelizmente, a gente tem passado por isso. Teve a palavra da célula da nossa igreja essa semana, foi também sobre julgamento, né? Então, às vezes as pessoas do mundo julgam os cristãos por alguma atitude, alguma coisa, mas algo que até um irmão falou na célula que eu achei muito bacana, porque ele falou assim, o Senhor é um Deus que justifica. Então, se você é cristão, um cristão justo, que segue os princípios do Senhor e fala, meu Deus, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou enfrentando isso, creia que você serve um Deus que te justifica. Sim. Fala assim, mas eu vejo uma geração de meninas que fazem isso dentro da própria igreja e eu não vou fazer, sendo que elas estão fazendo? Não vai, porque você primeiro tem que ter intimidade com o Espírito Santo para fazer o que é justo, o que é um caráter cristão, mesmo que às vezes as pessoas do seu lado que se dizem cristãs fazem, a gente tem que estar com a cabeça muito firmada, aquilo como você falou que a palavra diz. Exatamente. A palavra fala, né, que aqueles que estão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E é muito isso mesmo, né? O tema aqui do nosso acampamento, da nossa igreja esse ano é tudo ou nada, né? E o que é esse tudo? Não é tudo que sobra que você entrega para Deus, é o seu tudo, a começar pela mudança no seu caráter, né? E a gente tem visto hoje, principalmente no meio dos jovens, uma falta de caráter, assim, um caráter de Cristo. E isso é algo que nos entristece muito, né? Porque nós cremos muito que o Senhor tem algo para a nossa geração, mas para que a nossa geração viva isso, primeiro precisa ter uma mudança de caráter. A gente precisa ter um caráter de Cristo em nós. Sim. E às vezes eu fico até emocionada que eu lembro, a gente foi para o Tecend, né? Sim. E alguma palavra revelada sobre o Brasil, sobre a nossa nação. E não é somente, às vezes parece que os próprios brasileiros não estão vendo aquilo que Deus tem para a nossa geração. Exatamente. O povo lá fora, a nação em volta, tá tudo vendo o que Deus tem sobre o Brasil. E a gente precisa acordar, porque Deus, Ele tem algo sobre nós. E eu oro e desejo para que venha ter esse despertamento de caráter, Exatamente. de temor sobre a nossa Exatamente. geração. É até legal você ter falado do Tecend, Isa, porque
você estava lá, então você sabe. As palavras lá foram todas, assim, pessoas mais velhas que fizeram, né? Pessoas que já têm uma caminhada cristã, assim, muito longa e têm experiências com Deus. E, assim, como que nós somos confrontados, né? Assim, a realmente, olha, a palavra, vocês precisam ter a palavra, sabe? Ser biblicamente embasados. Essa eu acho que é a palavra certa, assim, como nós somos confrontados a ter amor pela palavra. E todas as ministrações que foram faladas lá, todas eles falaram muito sobre isso, sobre a Bíblia, né? E tem faltado Bíblia, né, hoje em dia. Isso é algo muito triste, porque a Bíblia é o que dita a nossa vida, né? A nossa caminhada, e sem a Bíblia é o que nós somos. Nós somos andando em círculos, que a gente não sabe para onde a gente vai, não sabe para onde a gente está indo. A gente só está aqui falando que é cristão, mas a Bíblia é o que direciona tudo, né? E no Descende a gente foi muito confrontado realmente a ter esse temor e esse amor pela palavra. E assim, eu e a Lê, a gente é muito nova. A Lê tem 24 e eu isso. tenho 21. Mas algo assim que, se a gente puder aconselhar a nossa geração, até mesmo gente mais nova da nossa idade, e algo que a Lê falou que no Descende tinham muitas pessoas, os pregadores mais velhos, e algo que a gente aprendeu também na marra esse ano, foi um ensinamento do Senhor, aprender com quem já viveu também. Exatamente. E a gente é jovem, a gente é muito autêntico, assim, e às vezes a gente pensa que sabe de muita coisa, mas a gente não viveu muita coisa. Então eu acho que a primeira coisa também que a gente deve ter é humildade. Humildade de sentar e aprender. Ouvir, né? E falar assim, Senhor, eu preciso ouvir com quem já viveu o que eu quero viver. Sim. Então, tem muitos jovens que sonham, não, eu quero ser missionário, eu quero viajar para as nações. Só que será que você tem sentado com o seu pastor e tem tido um tempo de mesa para ouvir o que ele tem para ensinar para você? Sim. Isso é muito interessante porque nós temos essa dificuldade, né, de ouvir. A gente sempre acha que está certo e somos uma geração muito cabeça dura ainda. Isso é algo que Deus precisa trabalhar em nós, mas isso é muito verdade, assim, ouvir quem já passou, porque as pessoas mais velhas, elas estão ali para nos aconselhar, né? A Bíblia fala que o jovem tem a força, mas os mais velhos têm a sabedoria, então nós precisamos aprender com eles, porque a gente tem que aprender com quem fez certo para a gente não fazer errado. Né? E às vezes a gente tem tentado caminhar do nosso próprio jeito, da nossa própria forma, não temos ouvido ninguém. Isso tem gerado algumas, como que eu posso dizer? Algumas consequências. Batidas de cabeça. Algumas consequências assim no nosso meio, e é algo que nos preocupa muito, mas a gente acredita assim que é um tempo de mudança, assim, não só assim para os jovens da nossa igreja, mas a gente também, para você que está assistindo isso, eu acredito muito que é um tempo de mudança para a nossa geração, sabe? Deus tem algo para nós, o Senhor quer fazer algo para nós, mas nós precisamos estar dispostos a ouvir e a ter humildade, igual a Isa falou também, né? De ler a palavra e aprender com aqueles que sabem mais que nós. Exatamente. Então eu acho que assim, se resume em primeiro a gente ter o temor pela presença, humildade por escutar quem já viveu e quem sabe da palavra, e agora algo que é muito assim, né? Quem a gente é fora da igreja, que a gente colocou mais como tema. E a gente ter certeza daquilo que nós somos. Sim. Porque quando a gente não tem a identidade confundida, a gente tem certeza de quem a gente é. Sim. E a gente não tem vergonha de demonstrar quem a gente é. É verdade, convictos, né? Temos que ser convictos de quem nós somos. E algo que é muito legal é que tem até um louvor que fala isso, né? Eu não me envergonho da presença do Senhor. E às vezes a gente está no mover ali, a gente quer levantar a mão, a gente quer fazer tudo, só que fora da igreja a gente se envergonha do Evangelho, envergonha de falar de Cristo para as pessoas, se envergonha de dizer que é cristão, né? E até um alerta assim para a nossa geração, até uma pergunta para você. Se você não falar que você é cristão, será que as pessoas vão saber pelas suas atitudes? Isso é forte. Né? Isso é algo muito importante, porque às vezes se você não chega no ambiente e fala, não, eu sou crente, ninguém nem ia desconfiar que você é, né? Mas verdadeiramente ser é você ser aquela pessoa que entra no lugar e as pessoas falam, nossa, você tem algo diferente, você é cristão? Isso, gente, isso pra mim é o melhor elogio que você pode receber na vida, né? É alguém saber que você é cristão sem você precisar falar. Né, e é algo até assim que ontem eu fiz devocional com as meninas aqui, eu falei um pouquinho sobre os frutos que nós temos gerados, né? Porque assim, de certa forma, todos nós geramos frutos, a gente não tem como a opção de não gerar. Agora a pergunta é, você gera um fruto bom ou um fruto ruim, né? E assim, quando nós geramos um fruto ruim ou um fruto bom,
os frutos, eles não são para a própria árvore. A árvore gera um fruto, não é para ela própria, ela gera um fruto para alguém. Então, assim, alguma coisa você está gerando, seja essa coisa boa ou ruim. Agora, a pergunta é, tem sido o seu fruto, né? No meio das pessoas, fora da igreja, qual é o seu fruto? Porque eu falo assim, ter um comportamento cristão dentro da igreja, igual a gente tá no acampamento, todo mundo se comportar bonitinho, mas quem a gente tem sido lá fora? A gente teve uma experiência, eu e meu noivo, no Tecende, a gente chegando no aeroporto, a gente foi pra casa da minha madrinha, e era questão de distância de 1 hora, 1h30, e tinha, contando só um testemunho rapidinho, tá, gente? Rapidinho. E aí chegou o Uber super mal-humorado, pegou a mala assim do Matheus, colocou no porta-mala, fechou com tudo. Eu falei, gente, grosseria. E eu sempre gosto de puxar assunto, sabe, Lê? Porque eu falo, gente, o nosso propósito, o nosso chamado não é só dentro da igreja. Pregar no altar é muito fácil, mas ir lá fora, ir no campo. E aí ele tava super fechado, assim, e eu falei assim, amém, não vou puxar. Tentei puxar um assunto, ele me cortou. E o Matheus dormindo do meu lado, eu escutando louvor. E o Espírito Santo de Deus falou assim, ore por ele. Gente, o Uber, ele tava com fone de ouvido. Já não queria papo mesmo. Não queria, ele tava com a cabeça assim encostada, dirigindo. E aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou orar por um cara que mal olha comigo? Eu puxo assunto com ele, ele não fala comigo. Espírito Santo, ore por ele. E eu falei assim, eu preciso ter alguma estratégia, assim, então me dá alguma estratégia para puxar assunto com ele. E eu comecei a puxar, você é de Belo Horizonte, não sei o que, não sei o que. Ele falou, eu sou. Aí eu falei, vai ter um evento cristão bom para você ganhar dinheiro. Vai ter várias corridas para você fazer. Ele mesmo. Aí eu falei assim, achei a brecha. Eu falei assim, posso orar pela sua vida? Ele olhou assim no retrovisor e o olho encheu de lágrima. E ele falou assim, pode. E aí eu comecei a orar pela vida dele. E o Espírito Santo começou a me revelar coisas ocultas sobre o coração dele. E aí ele começou a chorar dentro do carro. E Deus foi tão bom porque a pastora Jéssica, ela e o pastor Cícero tinha colocado um livro pra gente ler naquela semana. E aquele livro da história daquele profeta tinha tudo a ver com o que ele estava vivendo. E eu fui do meio da oração e já apliquei essa palavra sobre a vida dele. E ele foi e falou assim, eu pequei contra o Senhor essa noite, eu sou cristão e eu conheço a palavra, e eu pequei contra o Senhor, e eu estava muito arrependido, só que eu não via mais saída. E eu falei assim, irmão, Deus te ama tanto que Ele separou esse dia e essa manhã para Ele te dizer que te ama, que você pecou, mas se você se arrependeu, Deus tem algo novo sobre a sua vida e sobre a sua história. Agora vocês entenderam que o nosso chamado, ele não está só dentro da igreja, só da gente pregar num culto de jovens, numa rede? Não, está no campo. Muito e forte. Foi isso que foi pregado no Descende. Exatamente, muito forte. O Descende, na verdade, ele foi sobre isso, né? Ele começa quando acaba o evento, na verdade, né? Aquilo que a gente vai fazer fora. E isso é o mais importante. Esse testemunho que a Isa contou, gente, maravilhoso, lindo. Eu fiquei arrepiada, porque tem tanta gente que precisa de uma palavra, sabe? Sim. E Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida. E às vezes a gente não tem coragem, a gente não tem a iniciativa, a gente tem vergonha. E aí entra muito naquilo que a gente estava falando, de eu não me envergonhar do Deus que eu sirvo, sabe? Porque, gente, Deus, ele é maravilhoso. A gente sabe, a gente que conhece, a gente sabe quem ele é, aquilo que ele faz. E às vezes tem tantas pessoas que precisam daquilo, sabe? Sim. E a gente retém, a gente não compartilha. E o evangelho é sobre compartilhar, não é sobre reter. Principalmente a presença. Igual a Isa falou, gente, estar aqui, pregar para quem já é cristão, estar em cima de um púlpito, é fácil. Isso é fácil. Pregar para quem conhece é fácil. Mas o verdadeiro evangelho começa lá fora, quando você tem que falar para alguém que nunca ouviu falar sobre Jesus. É ali que começa a nossa missão, né? E eu falo assim que não tem nada mais gratificante do que ser um testemunho vivo do Senhor. Exatamente. Então, assim, se você é cristão e você tem vivido uma vida fora da igreja que não condiz com a palavra de Deus, deita a cabeça agora no travesseiro, desliga o celular depois desse celular, computador, de onde você estava vendo. E ora ao Senhor, fala assim, Senhor, eu quero alinhar a minha vida no teu propósito e na tua vontade. Eu quero ser um testemunho vivo. E eu posso falar para vocês que não tem nada melhor no mundo do que a gente ver uma vida aceitando a Cristo. E de você sendo um instrumento de Deus. Exatamente. Sobre a vida daquela pessoa. Sim. Isso é lindo. Eu acho que a gente precisa disso, né? A gente precisa desse tipo de cristão que
tem iniciativa de ir, de anunciar. Imagina, gente, se você que está aí assistindo isso, se você, eu tenho certeza que você conhece algum outro amigo cristão, imagina se vocês ganhassem uma vida que seja por ano. Imagina como estaria hoje, né, a igreja. Então, e nem só sobre a igreja, mas assim, como estaria o corpo de Cristo. Vida assim, você salva, conhecer né? Jesus, uau! Né, apresentar Jesus para as pessoas, e a gente precisa disso, né? A gente precisa salvar as vidas quanto antes, porque o mundo está cada vez pior, né? E é como se nós que conhecêssemos a Cristo, a gente tem a solução, né? E aí às vezes você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. E como a Isa falou, gente, ser um testemunho vivo é a melhor coisa, a experiência, a sensação, né, de você saber que eu tô sendo um instrumento nas mãos de Deus. Uau! E justo eu, né? Logo eu. Quem a gente seria se sente eu? tão pequeno, né? Mas o Senhor nos escolheu e Ele escolheu você também que está assistindo isso. Então, você só precisa tomar uma iniciativa, orar, né? Pedir para Deus para que Ele te direcione nos caminhos e para que você também seja um testemunho vivo. Deus conta com você assim como Ele conta com a gente. Aí onde você está, na sua cidade, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde você estiver. E eu quero fazer uma oração sobre a sua vida agora, de quem você está assistindo. E feche seus olhos agora onde você está, convide o Espírito Santo neste momento. Senhor Jesus, eu apresento, ó Pai, a vida dessa pessoa que está assistindo agora. Senhor, pode ser que ela tenha se distanciado dos teus caminhos, dos teus propósitos, até mesmo dentro da própria igreja, Senhor. Tem se perdido na direção, não sabe para onde ir, como a Lê falou, anda em círculos, ó Pai. Mas eu venho, Senhor, apresentar a vida dessa pessoa agora. Espírito Santo, venha de encontro ao coração dessa pessoa, Pai. Venha, Senhor, direcionando ela sobre um novo caminho, que venha haver arrependimento e despertamento de mente, que venha entender que há um novo tempo, um tempo de despertamento sobre essa vida, que o Senhor tem um chamado, o Senhor tem um propósito. Então, Senhor, que essa vida venha desesperadamente correr para os teus braços, para a tua presença, e que ela venha ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor, que venha haver arrependimento, ó Pai, e que venha haver um novo tempo de temor e graça sobre a vida deste meu irmão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E enquanto eu estava orando, Deus me lembrou muito assim sobre identidade, né? Quantas pessoas não sabem o que fazer porque não sabem quem são. Então, eu quero dizer para você que está assistindo que você é filha de Deus, você é filha amada de Deus. E você tem uma missão, você tem uma responsabilidade, você é amado por Deus, profundamente amado. A palavra fala que não existe nada que possa nos separar do amor de Deus, né? Então não importa o que você fez, não importa o que você tenha feito, se houver arrependimento genuíno, o Senhor vai estar de braços abertos para te receber, para que assim como a Isa foi, né, você também possa ser um testemunho vivo aí na sua cidade, aonde você mora. O Senhor conta com você. Nós temos muitas vidas ainda para alcançar, Amém. em nome de Jesus. E Ele quer usar você, que é filho e filha amada dele. É isso aí. Deus abençoe. Obrigada. É isso? Ficou legal, cara. Ficou muito bom, mano. Vamos tirar uma foto vocês dois? Vamos. Pode ir agora e mais